Nós estamos caminhando para o final do Evangelho de João, o capítulo 19 hoje, e nós vamos ver partes da crucificação do Senhor Jesus. São momentos muito difíceis que o Senhor Jesus enfrentou, mas tudo isso necessário para que nós pudéssemos alcançar a salvação da nossa alma. Aí você pode até se perguntar o seguinte, mas Deus não fez nada para livrar Jesus de todo aquele tormento, de amenizar aquela dor? Nem poderia, porque senão o objetivo da salvação não seria alcançado. Mas tudo aquilo tinha um propósito, tinha uma finalidade, alcançar a salvação para aqueles que viriam se arrepender. E hoje estamos aqui meditando nas palavras do Senhor Jesus, no seu evangelho, que são as boas novas, e recebendo a salvação em nós. Então vamos pedir a direção de Deus? Meu Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco e tire toda a limitação da nossa mente, todo o bloqueio, para que possamos entender o teu propósito na nossa vida. Que assim seja. Então, versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura, e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Quer dizer, até um tipo de escárnio, né? De escarnecer do Senhor Jesus. Por quê? Eles acusavam, a acusação que eles fizeram a respeito do Senhor Jesus é que ele era o rei, queria se fazer rei. Então estava indo contra os princípios romanos e, claro, com a questão dos judeus, estava querendo roubar o lugar deles, né? Mas Jesus estava em que condições ali? Ele já tinha recebido aqueles açoites, né? Jesus estava todo ensanguentado, machucado, magoado, aquela coroa de espinhos machucando a cabeça dele. Você sabe que essa área da nossa cabeça é muito sensível, né? Qualquer toque mais forte, ele rompe as veias, né? Dessa área aqui da cabeça. Então, ele estava com a coroa de espinhos, com aquela roupa, então ele estava em estado deplorável. Então, Pilatos, levando Jesus até ali, falou assim: é esse o vosso rei? É esses aqui que você está acusando? Ele no fundo do coração dele queria livrar Jesus daquilo, né? Ele pensou assim: olha, eu vou mostrar Jesus assim, do jeito que ele está aqui, vai que eles, olhando para ele dessa forma, tenham compaixão dele e falam: não queremos mais nada, tá ótimo. Mas havia um propósito de Deus, né? E ele iria se cumprir. No 5, saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Então outra vez, na audiência, disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus não queria se justificar, porque Jesus não queria ser solto. Ele estava ali cumprindo um propósito, né? Então, ele também não iria se justificar, ele não iria falar nada a seu favor. Então, ele ficou quieto, ovelha muda. E Pilatos falou assim: não sabe que eu tenho poder para te livrar? Olha a resposta do Senhor Jesus, que sabedoria. Nenhum poder, no 11, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Aí você conclui o seguinte:
a um presidente, a um primeiro-ministro, a um governador, a uma autoridade qualquer. Essa autoridade só tem esse poder porque Deus lhe concedeu. Às vezes, nós encontramos pessoas que gostam de falar mal das autoridades, mas essa autoridade só tem esse poder, essa autoridade, porque Deus lhe concedeu. E por isso que nós devemos ter respeito. Você deve ter respeito pelas autoridades, mesmo que essa autoridade seja uma pessoa perversa, uma pessoa que não tem a Deus, não teme a Deus, mas ela está naquele poder porque Deus permitiu que ela estivesse. Olha só o que o Bispo Macedo diz. Nenhum poder, em toda a Escritura vemos o Altíssimo concedendo autoridade ao ser humano, autoridade do homem sobre a criação, do marido sobre a esposa, dos pais sobre os filhos, dos governantes sobre o povo e do patrão sobre o empregado. Mas esse direito não lhes permite agir como bem entende, pois darão contas a Deus dos abusos e das injustiças que cometerem. O Senhor é soberano e não permitirá que nenhuma pessoa ultrapasse os limites concedidos por ele. O poder que Pilatos assegurava ter recebido de Roma nada mais era que uma permissão do alto. Por isso, se eu tenho que guardar alguma coisa, eu guardo o meu coração. Se eu tenho que fazer algo, eu faço por mim. Se eu posso mudar alguém, eu posso mudar a mim. Por isso que eu cuido de mim, eu cuido da minha vida, para que eu venha alcançar, não a coroa de espinhos, porque Jesus usou a coroa de espinhos por mim, mas ele me garantiu me dar a coroa da vida, da salvação. No 12. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se solta este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Quer dizer, a coisa foi levada para o lado da política, né? Começou com a religião e foi para a política. Então, eles estavam ameaçando ele, né? E ele ficou com medo. Pilatos ficou com medo. No 13, ouvindo, pois, Pilato esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrofo, e em hebraico, Gábata. Por que Jesus foi levado para fora? Porque estava perto da Páscoa. Então os judeus estavam se preparando para o dia da Páscoa, então eles não poderiam entrar no tribunal de Pilatos, porque senão eles não estariam purificados para o dia da Páscoa. Então, Pilatos sabia disso, então levou Jesus para fora para o julgá-lo. Que ironia, né? Eles estavam matando Cristo e preocupados em não entrar no tribunal de Pilatos para não se purificar com o ambiente daquele homem, né? Romano. Olha o 14. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse os judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão a César. Que afirmação difícil, né? Porque eles estavam rejeitando o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e assumindo César como seu rei. 70 anos depois disso tudo aqui, Roma invadiu Jerusalém, destruiu o templo, matou muita gente, foi uma destruição, uma carnificina. Tá aí o resultado da escolha, sabe? As escolhas que nós fazemos faz uma grande diferença no futuro. Talvez naquele momento que eles estavam escolhendo César, não aconteceu absolutamente nada. E o mal é assim, ele se camufla, né? Às vezes o que está fazendo coisas erradas, aparentemente no começo está tudo dando certo. O problema é o final. O final vai fazer toda a diferença. No 16. Então, consequentemente, entregaram-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota.
onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Só uma correção aqui, quando eu falei 70 anos depois, é na contagem do ano cristão. Então, 70 anos depois de Cristo, né? Calculando, tirando os 30 anos do Senhor Jesus, né? Mais ou menos aí por volta de mais 30, 40, 50, 60, 70, uns 37 anos mais ou menos mais à frente depois da morte do Senhor Jesus. Mais ou menos isso, 37, 35. No 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também o título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. O bispo Macedo diz assim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Era costume expor à população o nome do criminoso e o seu crime. Por isso, esse título foi afixado sobre a cabeça do Senhor Jesus na cruz. O próprio Deus guiou a mão de Pilatos para fazer a inscrição em 3 idiomas, para mostrar a soberania do Salvador e a amplitude da sua obra. Em hebraico, porque era a língua da lei e de Israel. Em grego, porque era a língua universal da época. Em latim, porque era a língua oficial do exército romano. Placas em 3 idiomas não eram comuns na nação, exceto aquelas que advertiam os gentios a não se aproximarem do santuário e do pátio dos judeus. A desobediência a tais regras era punida com a pena de morte. Mas, se em 3 idiomas era divulgada a restrição dos gentios aos privilégios de Israel, em 3 idiomas ficou registrado que o Senhor Jesus aboliu na cruz a sentença de separação entre judeus e gentios, atraindo e possibilitando a todos o acesso à salvação. E aí chegou até nós, graças a Deus, esse evangelho. No 20. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. E diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. No 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Então o Senhor Jesus ficou nu na cruz, né? Só com a parte de baixo tapada. Mas aí você vê, ele estava sendo exposto. Sabe, o pecado, ele nos torna nu. Lembra de Adão e Eva? Quando ele desobedeceu, quando ambos desobedeceram a ordem de Deus de não comer a fruta, você lembra o que aconteceu? Eles perceberam que estavam nus e foram coser folhas para que pudesse cobrir a sua nudez. O pecado do ser humano faz ele se sentir assim, exposto, como se ele não estivesse vestido. E Jesus foi assim para a cruz, porque ali representava os nossos pecados, representava a nossa culpa nele. Mas veja que depois, quando o sangue do Senhor Jesus é vertido, né, esse sangue lava as nossas vestiduras. Diante de Deus, nós estamos vestidos, ou as nossas vestes estão sujas, ou elas estão brancas, mais alvas do que a neve, e elas representam essa lavagem,
ela é no sangue do Cordeiro, né? Que nos purifica. Então, diante de Deus, há aqueles que ainda estão nus por causa dos seus pecados, ou aqueles que estão vestidos com vestiduras brancas. E o 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Quer dizer, ele iria receber cuidados agora desse discípulo. Então, ela não ficou como responsável dos outros, né? Mas os outros esteve responsável por ela. Olha o 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ísopo, lhe chegava à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrasse as pernas e fosse tirado. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O bispo Macedo diz a esse respeito: sangue e água. Os soldados perfuraram um dos lados do Senhor Jesus para se certificarem da sua morte. Essa abertura saiu sangue e água, que segundo a lei mosaica eram elementos específicos usados para a expiação e purificação do pecado. Aconteceu assim conforme a profecia. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Está em Zacarias 13:1. Isto é, da oferta do Senhor na cruz flui até hoje perdão e justificação a todos que se aproximam dele arrependido dos seus pecados. Daí a necessidade de você que ainda não se batizou nas águas, se batizar, porque ela é uma cerimônia também de sepultamento da velha criatura. Simboliza que estamos morrendo para esse mundo e queremos ressuscitar com Cristo. A pessoa que ela fica na espera de sentir o momento certo dela se batizar, esse momento dela sentir talvez nunca vá chegar e ela pode perder a salvação dela, porque o Senhor Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. Então, se eu usar esse mesmo versículo de uma forma diferente, então quem não crer e não for batizado será condenado. Então, se a pessoa não quer ser condenada, ela deve ser batizada nas águas. E o sangue é o que nos perdoa, que nos mantém conectados com Deus. Aí ele diz no 35, e aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o criais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra escritura: verão aquele que o transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Então, José de Arimateia foi usado também, né? Veja a importância de você poder se permitir ser usado por Deus
nos seus recursos, na sua vida, nos seus contatos. É importante. Nicodemos, lá atrás, estava querendo a vida eterna, mas mal sabia o que era nascer da carne e nascer do Espírito. Mas aqui já está ele servindo Jesus também. Ambos estavam em oculto, mas aqui se revelaram. Aí ele diz assim, no 40, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. E esse sepulcro nós sabemos que era de José, né? José cedeu aquele sepulcro novo. Nunca havia alguém ali sido sepultado antes. Então Jesus estreou. Eu diria mais. Jesus foi o dízimo, né? Aliás, aquele sepulcro foi o dízimo dado para Deus para receber o corpo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu como ladrão na cruz, como malfeitor, mas foi sepultado como rico, mas ressuscitou. Então, nem a cruz venceu ele, nem o sepulcro conseguiu segurá-lo, e hoje ele está vivo. Está aqui entre nós, porque onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dele, ele está presente no meio deles. Ele está aqui entre nós agora. E que ele, o nome dele, seja glorificado. Fiquem com Jesus.